Boa noite, se inicia neste momento o novo programa da Rádio Soberana, 2 microfones e uma só voz. Quem está comigo nesta noite, minha companheira, que vai estar comigo todas as quartas-feiras, às 20 horas, missionária Vanessa Bonvecchio. Boa noite, missionária, meu par de vaso. Boa noite, pessoal. Boa noite, missionária Mônica. É um prazer estar aqui. É um prazer contar com a audiência de vocês. E eu espero que você esteja juntinho conosco todas as quartas-feiras, às 20 horas. Pois este programa nos fará muitas coisas boas e também nos direcionar a coisas melhores. É isso aí, você que passou o ano de 2025, foi um ano atribulado, foi um ano de decepção, um ano de muita amargura, mas hoje nós temos uma palavra ao teu coração. Missionária Vanessa está aqui, ela vai falar algo da parte do Senhor também. Nós vamos falar para você que o Senhor tem algo de melhor para este ano de 2025, né, missionária Vanessa? Sim, missionária Mônica. Se o ano de 2025 foi difícil, creia que o de 2026 será melhor. Porque foi um ano onde nós plantamos, um ano onde nós semeamos. E agora iniciamos o ano de 2026, aonde faremos as nossas colheitas, aonde tudo que nós plantamos estaremos colhendo esse ano. Então eu creio, e para aqueles que crê, que este ano será um ano de muitas vitórias e conquistas. Olha que lindo que o Senhor já tem falado ao nosso coração deste ano, deste começo de ano de 2026, né? Este ano de 2026, então nós temos que esperar um ano de muita colheita, né? Sim, Aquele que colheu coisas boas, aquele que plantou coisas boas, vai colher coisas boas, né, Vanessa? sim, com certeza. Tudo se refere a que nós fazemos. Tudo que plantamos, nós colhemos. E o que vai ter nesse programa, Vanessa, de 2 microfones e uma só voz? Fala para os nossos ouvintes o que eles vão ouvir durante essas quartas-feiras, durante esse ano de 2026, aqui pela Rádio Soberana, neste programa que se inicia neste dia de hoje. Serão lindas histórias, histórias de pessoas que se iniciaram e hoje são empresários, são histórias onde passaram por muitas coisas e venceram e estão vencendo, e também vai nos ensinar algumas coisas com essas histórias. É, você vê que as pessoas que estão lá do outro lado vai se identificar com a história daquele que vai estar sendo entrevistado aqui neste programa. E eu creio que o Senhor vai falar também através de cada testemunho, através de cada oportunidade. Você que está aí do outro lado, ainda não tem um aplicativo da Rádio Soberana? Ah, Mônica, não tem um aplicativo. Você acha? No ano de 2026, ainda os nossos ouvintes não têm um aplicativo da Rádio Soberana? Ainda dá tempo, corra lá. Ainda dá tempo, ó. Baixa o aplicativo no Play Store, Rádio Soberana 102,8. Entra lá no Facebook, no Instagram, no YouTube da rádio. Compartilha essa programação pro seu vizinho, pro seu amigo, aquele que ainda está trabalhando neste momento, mas depois ele vai ouvir, depois ele vai prestar atenção em tudo aquilo que o Senhor vai falar na noite de hoje. Conto com essa audiência maravilhosa que a Rádio Soberana tem, né, missionária Vanessa? Sim, contamos com que vocês venham participar. E se vocês também têm alguma história para estar nos contando marcante, também coloque lá, coloque seu contato, que entraremos em contato para estar levando a sua história aos demais ouvintes. É isso aí, você que não tem o WhatsApp da Rádio Soberana, é muito fácil, marca aí, já adiciona ali no seu contato, deixa ele como favorito, é 11 94722 9792. 11 94722 9792. Contamos com a sua audiência. É isso aí, você que está ligadinho no nosso programa, você, Clarice Correia, que fez aniversário, né? Janeirão foi o seu mês. Feliz aniversário para você, que Deus te abençoe, te dê muita saúde. Você que é o nosso ouvinte de muitos anos lá atrás, quando a rádio se iniciou, também conto com a tua audiência. Espero que você esteja feliz, porque nós somos uma família, né, Vanessa? Sim, somos uma família e contamos com todos. Contamos com todos, hein? Com todos vocês nesta audiência maravilhosa. Roda aí um louvor aí para o nosso ouvinte que está ouvindo esta programação. Fica ligadinho, até o final tem muito mais.
você. Olha que louvor lindo. Presta atenção na letra deste louvor. Ele opera e ele caminha com você. Neste exato momento, a nossa irmã Vanessa, minha linda, maravilhosa amiga, vai trazer uma mensagem que vai cravar no teu coração. Fala aí, Vanessa, para os nossos ouvintes aí. Vou estar deixando aqui em Salmos 40, onde muitos já conhecem, que ele vai dizer no seu versículo de número 1, esperei com paciência pela ajuda de Deus. O Senhor, ele me escutou e me ouviu o meu pedido de socorro. Amém? A palavra do Senhor, ela é bem clara e ela vai nos dizer que devemos ter sempre paciência, missionária Mônica, porque não é conforme nós queremos, não é no nosso tempo. Então, por isso que a palavra do Senhor vai dizer, tenha paciência. Por isso que, como eu disse no início do programa, o ano de 2025 pode ter sido um ano um pouco tribulado, de muitas decepções, mas o que nós aguardamos para o ano de 2026? Coisas boas, coisas grandes, vitórias e conquistas. Por isso que a palavra vai dizer que devemos ter paciência. A paciência é o esperar o tempo do Senhor. E o Senhor tem o tempo certo e determinado para todas as coisas, e para mim, para você e para vocês que estão aí nos ouvindo nessa noite. Aguarde e espere no Senhor, porque coisas grandes e maiores Ele tem para vocês. Que palavra! Você viu que ela pegou o embalo do louvor, né? Que o louvor falou, ele caminha com você, ele cuida de você. Só que para Deus cuidar de você e trabalhar na sua situação, você precisa ter a paciência. Sim, deixar o agir de Deus. Porque se você não tiver a paciência, como que o Senhor vai agir na sua situação, né, missionária? Sim. Como que o Senhor vai agir? Se eu não tenho paciência. Se você quer resolver da sua maneira, ele deixa e não trabalha na tua vida. E ele não faz por você. O Senhor, ele... Você acredita, missionário Vanessa, que o Senhor, ele retém a bênção do servo dele? Sim. Porque a palavra do Senhor vai dizer que há um tempo determinado para todas as coisas. Nós não estamos preparados para receber tudo o que nós queremos. Primeiro tem que ter o aprendizado, para que quando o Senhor vir te abençoar e te entregar aquilo que você quer, você saber utilizá-lo. Então tem que ter primeiro o aprendizado. Sim, a gente tem que passar pela experiência. Exatamente. Tem que passar pelo estreito. Sim. É no deserto. É como no trabalho, não tem 3 meses de experiência? É. Você não tem que aguardar os 3 meses de experiência para depois ser efetivado? Com o Senhor não é diferente. Tem que haver a experiência. Tem que haver a experiência com o Senhor. Você que é o nosso ouvinte, está ligadinho neste programa que se inicia neste dia de hoje. 2 microfones e uma só voz. Mônica, qual é o significado do nome desse programa? Gente, é uma lógica, ó. 2 microfones e uma só voz. O que é uma só voz? É a voz de vocês que estão aí do outro lado. É uma só voz que fala conosco que está aqui neste programa, né, missionária? Sim. Aí vai falar, tanta gente vai falar conosco e a gente vai ouvir vocês. A gente vai ter aquele tempo de ouvir o seu testemunho, de ouvir algo que você tem pedido a Deus, a sua oração. Muitas vezes a gente fala assim, ninguém ouve a minha oração, o Senhor não está ouvindo a minha oração. Imagine o Senhor lá no sublime trono, no seu céu, ali no mais alto, né? Ouvindo tantas orações, tantas petições. Já imaginou? Que poder que esse nosso Deus tem. Então não se desanime, não se desespere, aguarde a promessa do Senhor na tua vida, que eu creio que o Senhor vai fazer muito mais. Você que é o nosso ouvinte, manda o seu contato para a nossa programação. O número do nosso telefone é 11 94722 9792. Liga para nós, conta o seu testemunho, conta a tua história, que nós vamos estar aqui de braços abertos para estar ouvindo a tua história. E você vai ser um dos entrevistados aqui, né, Vanessa? Sim, com certeza. Vai estar aí do outro lado, a gente vai fazer a nossa programação. Você vai clicar no seu telefone, no link que nós vamos mandar para você. Você vai estar aí do outro lado,
no seu conforto da tua casa, do teu trabalho, e nós vamos estar falando com você. Imagine o mundo inteiro ouvindo o seu testemunho, já pensou? Sim, será maravilhoso. Será o nosso convidado especial. É isso aí, você vai falar assim, meu Deus, ninguém ouve meu testemunho. Imagine quantas pessoas vai ser edificada com aquilo que você vai estar falando através desta rádio, Rádio Soberana, que é ouvida no mundo inteiro. É que nem a missionária Rosângela falava, de Apoque ao Chuí, todo mundo tá ouvindo a nossa Rádio Soberana. Você fica ligadinho, tem mais um louvor que vai tocar o teu coração nesta noite. E ninguém saía e ninguém entrava lá em Jericó, de portas fechadas. E ninguém saía e ninguém entrava lá em Jericó, de portas fechadas. Então o Senhor disse para Josué, toma a cidade, Deus contigo é, Deus contigo é, Deus contigo é. Toma a cidade, Deus contigo é, Deus contigo é, Deus contigo é. Toma a cidade, Deus contigo é. E 6 vezes com mais 7 ele rodeou toda a cidade que o Senhor mandou, obedecendo a palavra que de Deus ouviu. Grande foi o grito que o muro caiu, e o muro caiu, e o muro caiu. Grande foi o grito que o muro caiu, e o muro caiu, e o muro caiu. Grande foi o grito que o muro caiu. Glória! É fogo santo neste lugar, meus irmãos. Com Jesus é desse jeito. Receba! Então disse o anjo para Josué, toma a cidade, Deus contigo é, Deus contigo é, Deus contigo é. Toma a cidade, Deus contigo é. E 6 vezes com mais 7 ele rodeou toda a cidade que o Senhor mandou, obedecendo a palavra que de Deus ouviu. Grande foi o grito que o muro caiu, e o muro caiu, e o muro caiu. Grande foi o grito que o muro caiu, e o muro caiu, e o muro caiu. Grande foi o grito que o muro caiu, e o muro caiu, e o muro caiu. Grande foi o grito que o muro caiu, e o muro caiu, e o muro caiu. Grande foi o grito que o muro caiu. E 6 vezes com mais 7 ele rodeou toda a cidade que o Senhor mandou, obedecendo a palavra que de Deus ouviu. Grande foi o grito que o muro caiu, e o muro caiu, e o muro caiu. Grande foi o grito que o muro caiu, e o muro caiu, e o muro. Aleluia. Para aqueles que ouviram o louvor e as muralhas caíram ao chão. O que tem te impedido nesta noite, o Senhor tem derrubado. Aleluia. Eita glória! Glória a Deus. E agora vamos ouvir a missionária Mônica Eita, com uma Jesus. palavra para você nesta noite. Meu Deus do céu, haja Da coração, glória. meus irmãos. Você que está com a sua Bíblia aí, pega a tua Bíblia nesta noite, vou deixar uma palavra para a edificação da minha vida e da tua vida, que está aqui em Ageu, capítulo 2, versículo 15, que diz assim: o Senhor Deus diz, pensem bem em tudo o que aconteceu, desde aquele dia, antes de vocês terem começado a construção do templo. O que é que acontecia? Se alguém ia até um depósito procurando 200 quilos de trigo, encontrava só 100 quilos.
e fosse até o lugar onde se faz vinho, querendo 100 litros, encontrava somente 40. Eu o castiguei com ventos muito quentes, com pragas nas plantas e com chuvas de pedra, e assim destruí todas as suas plantações. Mas, mesmo assim, vocês não voltaram para mim. Hoje mesmo, no dia 24 do 9º mês, vocês acabaram de construir o alicerce do templo. Eita glória, é forte o negócio, hein? E vejam bem o que vai acontecer daqui em diante. Rapaz, tá arrepiando aí. Mesmo que agora não haja trigo nos depósitos, mesmo que as parreiras e as figueiras, as romãzeiras e as oliveiras não tenham produzido nada, de hoje em diante eu os abençoarei. Glória a Deus. Que palavra linda, né? Que texto maravilhoso que a gente leu agora. Deus, ele fala das promessas dele para abençoar o povo dele. Aquele que é povo do Senhor, naquele tempo que Ageu, profeta de Deus, estava ali como um homem de Deus. Ele via a situação daquele povo, missionária. A situação daquele povo era tão terrível naquele momento que o povo já não queria mais edificar o templo do Senhor, o povo não queria mais se sacrificar, o povo não queria mais adorar a Deus como eles adoravam antes. E ali o Senhor ouve uma promessa de Deus para aquele povo. O Senhor diz que ia abençoar aquele povo, mas teria que passar pelo processo. Porque para o Senhor abençoar nós, missionária Vanessa, como foi ministrado aqui, nós temos que ter a paciência, temos que acalmar o nosso coração, temos que estar na torre de vigilância, temos que estar como atalaia para que o Senhor possa vir e falar ao nosso ouvido e nós ser direcionado pelo Senhor Jesus. Olha que lindo. E aqui Ageu, o profeta Ageu, ele um homem de Deus, ele ali buscando a face do Senhor, ele começou a entender o projeto que o Senhor tinha na vida daquele povo. E obedeceu. E ele obedeceu o Senhor. Só que o povo ia atrás de muitas coisas. Como no tempo de hoje. Como no tempo de hoje. O povo estava procurando muitas coisas. O povo ia servir ao Senhor, mas o povo ia atrás de algo. O povo ia adorar o Senhor, mas o povo queria sair com algo. Queria sair com a bênção na mão, mas o povo não estava interessado de adorar o Senhor como é para ser adorado. Porque queria somente a bênção. Queria somente a bênção. E aqui nós olhamos que haveria uma promessa do Senhor. Que essa promessa ia ser contemplada na vida daqueles que andavam perante aquilo que o Senhor queria que fizesse. Tanto que o profeta Ageu, ele fala: Senhor, mesmo que não haja fruto na vinha, mesmo que não haja ovelha no curral, mesmo que falte tudo, ó Deus, eu ainda me alegrarei. Aleluia. Eu ainda estarei aqui para a erguição do teu templo. Eu ainda estarei aqui, mesmo com pouca força, fazendo a tua vontade, o teu querer. Missionária Vanessa, há momentos na nossa vida que nós olhamos a situação ao nosso redor. Nós olhamos as pessoas, nós olhamos as dificuldades, nós olhamos os bloqueios que as bênçãos, muitas vezes as bênçãos não chegam na nossa mão. Sim. Há um bloqueio ali para que essas bênçãos cheguem nas nossas mãos. E ali nós começamos a olhar aquela situação. E nós queremos desistir. Nós queremos muitas vezes voltar para trás. Nós não queremos prosseguir naquilo que o Senhor nos deu. Por isso que hoje nós vemos muitas igrejas vazias. Porque as pessoas não estão tendo força. Não está tendo ânimo. Eles estão olhando para o seu passado. Estão querendo voltar para o Egito. Porque o Egito está oferecendo alegria momentânea. Irmão, mas eu falo para você no dia de hoje, alegria momentânea quem dá é Satanás. O Senhor, ele nos dá uma alegria eterna. Porque como foi ministrado esses dias na nossa igreja, a gente sabe que nós iremos morrer. Mas você sabe para onde você vai? Fica aí a boa pergunta. A gente sabe que nós iremos morrer. Todos nós sabemos.
mas você sabe para onde você vai? O que você está plantando para colher lá na frente? Qual é o seu testemunho no dia de hoje? Será que você está sendo, aleluia, aquele homem, aquela mulher que está dando um bom testemunho? Ou você está envergonhando o evangelho do Senhor? Porque muitos estão te vendo, muitos estão te observando. E o Senhor, Ele tem te visto lá do céu. Sabe, missionária Vanessa, uma coisa que o Senhor, Ele tem falado muito ao meu coração, que as pessoas, ela tem medo do homem, Mas não tem medo de Deus. mas ela não tem medo de Deus. É. Que Ele pode matar e jogar a tua alma no inferno. Sim. As Se pessoas, ela preocupam. tem medo do homem aqui na terra. Porque se preocupam com status, se preocupam com aparência, se preocupam se estão se preocupando com elas, querem ser vistas pelo homem, mas não pelo nosso Pai. Então, irmão, você no dia de hoje que está aí do outro lado, nós iniciamos esse programa falando das bênçãos que o Senhor tem para nós em 2026. Mas é para qualquer um, missionária Mônica, não é para qualquer um. É para aqueles que andam na palavra do Senhor. É para aqueles que guardam a lei do Senhor. É para aqueles que têm um bom testemunho. Porque grande é o galardão daqueles que sofrem perante a face do Senhor, sabia? Sim, As precisa pessoas, crer. elas estão querendo alegria. As pessoas estão querendo oba-oba. As pessoas estão querendo as bênçãos do Senhor, mas não está querendo mais o Senhor. Então, a gente começou esse programa falando que o Senhor é um abençoador. Ele vai Sim. abençoar. Este ano de Sim. 2026, Ele abençoa. Ele prospera sim. Mas como que está a tua vida perante a presença do Senhor? Para poder receber. É aonde tudo vem na direção do Senhor. Onde nós iniciamos o programa, onde nós dissemos que esse ano seria o ano da colheita. Mas para colher nós precisamos ter a paciência e esperar no Senhor. Precisamos passar pelas experiências, pelas dificuldades para poder receber. E agora a palavra que foi lida agora por você. Então tudo vem se encaixando. Então nós temos que estar o quê? Com os nossos ouvidos bem abertos e o nosso coração também, para nós gravarmos na tábua do nosso coração toda a palavra. Eita glória! Vamos louvar aquele louvor, Vanessa? Bora. Qual que é o nome dele? Mas eu te
Eita glória, mas eu te amo. Você já declarou o seu amor para o Senhor nesta noite? Você já declarou para Ele que Ele é tudo para a tua vida, que sem Ele nada podemos fazer, que sem Ele no controle, na direção, nada vai, né, missionária? Sim, Ele é o único que nos ama e é o único que não nos aponta. É o único que nos aceita como somos e aguarda a nossa mudança. E mesmo assim, muitas das vezes somos ingratos, né? Que ingratidão é essa, meu povo? Seja mais grato ao Senhor, ame o Senhor. Nós chegamos ao final deste programa e contamos com a tua audiência na quarta-feira que vem, hein? Às 20 horas, não Às esqueçam. 20 horas depois do programa. Os bastidores. É isso aí, aqui na Rádio Soberana. Abaixa o aplicativo, entra lá no Instagram, no Facebook, no YouTube. Vai vendo lá a programação, que essa rádio está demais, está, Vanessa? Sim, está. Contamos com a sua audiência. É isso aí, beijo para todos vocês, até quarta-feira que vem. Em Fiquem nome do com Senhor. Deus. Tchau. Amém.